Esse cara está em desenvolvimento agora no subfornecedor, mas essa tampa de expressão, ela vem com dobradiça. A vedação, ela aqui não está representada, né, mas ela tem ali a alçazinha, uma dobradiça para abrir sem ter preocupação com peso, e a vedação é por roll-ring nessa tampa. Aqui está representado aqui o transmissor de pressão, aqui é a válvula quebra-vácuo, o disco de ruptura. O disco de ruptura ele é montado entre flanges mesmo, ele é um disco de inox, e ele tem alguns discos que precisam de uma espécie é um adaptador ali que faz um sanduíche para montagem. Esse não, ele é montado direto entre flanges com papel hidráulico mesmo, então ele é mais simples de montar. O que mais pode ser interessante? Aqui a montagem, a gente quer a fixação, posição da furação e tudo mais, tem como objetivo aproveitar os pontos de fixação que tem nas plataformas hoje com os tanques de suspensão existentes. Precisa furar, não precisar adaptar, só que aí a gente tem lá uma particularidade, porque a gente tem 18 unidades que são mais antigas e tem 2 unidades que são mais novas. Essas unidades mais novas, o tanque de expansão é diferente, e aí eles fizeram uma adaptação na plataforma para poder adaptar para esse tanque novo. No nosso caso, a gente está fazendo para que encaixe na maioria. Então, está fazendo igual os pés, vai encaixar as unidades 1 a 18, depois eu tenho as unidades 9A e 18A que são diferentes, e aí elas vão precisar ser readaptadas para esses pés aqui. Então, duas unidades eu vou precisar ter uma adaptação da plataforma para esses pés aqui. Certo. Bom, aqui no tanque, acho que uma coisa importante também é a questão da medição de nível, monitoramento de nível. Esses valores que estão aqui, eles são ali estudos preliminares, na verdade, né? É uma sugestão, a gente pode até começar o comissionamento com esses valores, de nível muito baixo. Aqui eu desligo o equipamento, nível baixo, eu dou um alerta de que eu preciso encher o tanque, preciso repor água. O nível cheio, que é o nível, a faixa ali que eu gostaria que, quando eu for fazer reposição, enche até aqui, é a minha referência para enchimento. Eu tenho aqui um alerta de nível alto, e eu tenho aí também um alerta crítico de nível muito alto. Se eu chegar nesse ponto aqui, tem uma coisa bem errada, e eu também paro o sistema. O gargalo, né? Então aí aqui, esses níveis eles são todos parametrizados por software, né? Então por enquanto eles são referências que vão ser de fato definidas no comissionamento. Certo. Aqui isso é só uma demonstração para garantir que a base do tanque esteja mais alto do que é o ponto mais alto da tubulação, para quando eu encher o tanque eu garantir que eu enchi a linha inteira. E eu acho que o tanque de expansão é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida específica. Deixa eu abrir aqui também o nitrogênio. Então, o nitrogênio é só uma centralzinha, então eu abro e fecho um cilindro, abro e fecho outro cilindro, eu tenho uma purga dessa mangueira nessas válvulas aqui, e eu tenho um monitoramento aqui, que na verdade aqui eu monitoro a minha pressão do cilindro, que vai me indicar se eu estou precisando substituir o cilindro. Eu tenho uma pressão intermediária, essa pressão intermediária é feita por um manômetro, ele não vai dar para painel, é uma medição local. Só um indicador local para o ajuste dessa primeira regulagem.
na verdade, a ideia é que isso não seja ajustado nunca, né? Ele sai daqui regulado. Na verdade, se eu puder tirar a manopla dessa regulagem de pressão desse primeiro estágio, eu tiro, porque eu não quero precisar mexer mais em nenhum momento. E essa outra válvula aqui, aí é o segundo estágio, é de fato o meu ajuste de pressão do tanque. E aí eu monitoro essa pressão também. Legal. No tanque eu monitoro essa pressão de novo, para ser a mesma leitura, mas esse pode ser um indicativo de que eu tenho uma válvula fechada no meio do caminho. Se a minha pressão aqui está diferente da pressão do tanque, é um indicativo de que eu posso ter uma válvula fechada no meio do caminho. Certo. Mas aqui bem simples, ele é fixado, isso aqui esse fixador aqui ele é bem simples, ele é plástico, ele é parafusado nas paredes. Eu não sei, acho que isso aqui é só uma cinta também, que talvez até com velcro que eu amarro ali os tanques. Mas a instalação aqui é coisa bem simples também. Basicamente fixar essa distribuição aqui na parede, fixar a base dos sensores também na parede e esse suporte dos cilindros. Do tanque, dessa parte é isso. O tanque de expansão ele está conectado aqui na sucção da bomba, para absorver essa variação, e ele tem um medidor de vazão aqui no processo. Esse medidor de vazão ele serve para ajuste da vazão que eu vou ter de recirculação no tanque, para evitar que ele tenha estagnação. Então, com o equipamento parado, um dos primeiros ajustes que eu vou fazer, na verdade eu preciso ligar, eu preciso ter a bomba circulando, mas no comissionamento eu faço o ajuste dessa vazão e eu uso de referência esse medidor aqui. Mas a função principal dele é identificar se tem algum tipo de vazamento, que para eles é o alarme de vazamento de grandes proporções. Se eu tiver uma vazão fora do comum nesse sensor, é um indicativo de que alguma coisa estourou, alguma coisa ficou aberta e eu estou tendo um vazamento muito grande e eu paro o sistema também. Agora, falar também da parte de tratamento de água, e aí a gente vai para o circuito principal. O tratamento de água também é um puxadinho ali do circuito principal, né? É uma vazão muito baixinha comparada ao circuito principal. A gente está falando de entre 150 e 160 metros cúbicos hora no circuito principal, mais ou menos 0,5 metros cúbicos hora no circuito de tratamento de água. A verdade é que eu encho o sistema com água tratada. Então, esse sistema de tratamento é um polimento. Ao longo do tempo, os materiais ali em contato com a água eles vão sendo absorvidos, essa água vai se contaminando, e eu faço esse polimento só para tirar essa contaminação que acontece no longo prazo. Então, ela é bem devagarzinho mesmo. Então, aqui eu tenho na entrada só uma válvula agulha para ajuste da vazão e um transdutor de pressão para justamente monitorar essa vazão e fazer esse ajuste. Uma válvula de retenção para essa água não voltar. Eu tenho meu deionizador. O deionizador, eu não tenho controle nenhum da condutividade que sai dele, né? Por isso eu depois tenho uma unidade alcalinizadora para fazer voltar no ponto que eu quero. Mas aí esse deionizador é um leito misto, são resinas de grau nuclear. Isso significa que são resinas com baixo teor de outros contaminantes, seja orgânico, seja vamos dizer que assim, ela tem uma alta pureza, né? E ela não vai jogar nada que eu não queira no meu sistema. Então eu passo isso por esse leito e aqui eu tenho uma medição de condutividade logo na saída desse tanque, que ela é para monitorar como está esse leito. Se essa condutividade da saída for muito alta, é porque o leito já está saturado, eu preciso substituir as resinas. Lá não é feito nenhum tipo de regeneração, eles
simplesmente substituem resina. Essa é uma atualização importante do processo que existe lá hoje, porque o tanque que tem lá hoje para manutenção é muito ruim. Certo. Eles, inclusive, precisam remover o tanque, tirar o tanque do skid, levar para outro lugar para poder abrir, tirar a resina, limpar, colocar uma resina nova. E com o design desse novo tanque, eles não vão precisar fazer nada disso. Eles vão conseguir drenar a água com resina do tanque onde ele está. Saturou a resina. Eu vou engatar uma mangueira na base do tanque. Deixa eu ver se consigo ver isso aqui. Não sei se isso já estava detalhado nesse ponto. Aqui não estava totalmente detalhado, mas basicamente aqui tem uma válvulinha e eu engato uma mangueira aqui e eu consigo levar isso, pode ser ali pode ser um saco ali impermeável, que foi até o que o fabricante recomendou pra gente, pegar um sacão, jogar e ele vai peneirar a resina dentro desse saco, a água vai ser drenada na canaleta lá no fundo. É uma opção. Outra opção é simplesmente drenar num reservatório e levar tudo embora. Certo. Então é mais prático. Eles conseguem drenar aqui, eles abrem aqui esses bocais auxiliares, os dois eles podem usar para depois bater uma água ali, tirar o que sobrou de resíduo de resina mesmo, e depois fechar de novo e carregar por aqui, por esse bocal de cima. Certo. Hoje eles usam resinas que elas não são uma mistura pronta. Eles pegam uma resina catiônica, uma resina aniônica e fazem essa mistura fora do tanque. Depois eles fazem a mistura e colocam dentro do tanque. A gente propôs o uso de uma resina que já é uma mistura pronta. Então eles abrem o saco e despejam lá dentro. A gente não quer usar essa resina para as primeiras máquinas, porque ela é ligeiramente diferente da resina que está sendo usada hoje. A gente queria validar o equipamento sem a variável de uma resina diferente. Então, a gente está usando a mesma resina, o tanque tem as mesmas dimensões que são usadas hoje, então assim, não tem como esse componente, o deionizador, ser uma fonte de problema, se caso a gente tenha algum problema no controle de condutividade em campo. Então a gente queria eliminar essa variável e manter as mesmas resinas para os primeiros equipamentos. Primeiro equipamento comissionado, validado, beleza, vamos partir para as novas resinas para facilitar a operação, que por elas já serem prontas, eu viro o saco lá dentro. Entendi. Aqui eu tenho também o desenho desse tanque.